Minha identidade é serva do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és. Fiel adorador, nem a morte vai me separar de ti, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde o dia que te encontrei, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor! Olha, gente, vou ser franca com vocês. Não é fácil conteúdo para gravar. Não é fácil o tempo, a dedicação. Você vai falar assim, Idé, o que você está querendo dizer com isso? Demanda realmente o cuidado com o que falar, pedir direção ao Espírito Santo, ler a Bíblia. Eu já amo ler a Bíblia. Orar então nem se fala. Eu gosto, eu amo, eu tenho prazer. E o salmista já fala, né? Ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Só que quando a gente pega, né, a palavra de Deus e vem pra cá, pra gravar e postar, já toma um outro rumo. Por quê? É barulho, é criança, é ligação. Então são coisas que fogem do nosso controle. No mês passado era a internet, mas toda honra, toda glória ao nosso Deus. Eu não tô aqui dando desculpa, mas eu tô trazendo um tema que é o que eu tenho batido na tecla dos vídeos que eu gravo. Fidelidade, identidade cristã, conduta cristã, comportamento cristão. A minha mãe passou aqui, né, agora cedo, né, antes de eu gravar esse vídeo, e eu falei, eu tô pedindo ao Senhor direção porque todos os meus vídeos voltam ao mesmo assunto. Romanos 8:8. Quem tá na carne não pode agradar a Deus. Salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí quando o Senhor, ele fala, mas é o que precisa ser pregado. Pecado continua sendo pecado. Blasfema contra o Espírito Santo, mentira, fornicação, prostituição, continua sendo pecado. A fofoca, a contenda, e você vai falar assim, Débora, contenda, Provérbios, gente, Provérbios 6, leia Provérbios 6, 16 ao 19, 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª o Senhor abomina. E o que o Senhor abomina? Abomina, quase que não sai. A 7ª coisa é a intriga, é a confusão entre irmãos, é as brigas, as contendas. Então, quando eu trago mais um conteúdo falando de fidelidade, porque o Espírito Santo tem me direcionado, é porque é preciso ser pregado. Hoje o cristão está achando, hoje o ser humano cristão, ele está tendo uma visão equivocada do que é ser cristão. Mateus 7:1 diz, não julgueis para não ser julgado. Eu não estou julgando, nem estou olhando com olhar acusador. Mas eu estou dentro da palavra de Deus, que nos ensina a ter um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo. Seja, pois, imitadores de quem? Jesus. Efésios 5:1. Então, quando eu olho para a Bíblia, e olho para dentro das igrejas, e olho para dentro das congregações, e olho para dentro de mim, e vejo quão falha e pecadora eu sou, eu preciso pregar a verdade. Eu preciso andar na verdade. Qual é a verdade? A palavra de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. É a palavra que nos confronta. A língua pecadora, a língua mentirosa, a língua que fala demais. Tiago 1:19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Porque a língua, ela mata, como Tiago 3 nos ensina. E nós precisamos ter cuidado e cautela com o que falamos. Então, quando eu trago mais um conteúdo falando de fidelidade, de conduta cristã, de comportamento cristão, é porque Deus quer isso da sua igreja. O Senhor, ele quer uma identidade dos céus e não um ser humano cristão que pensa que pode ditar moda cristã. Se vestir do jeito que quer, falar do jeito que quer, andar da forma que quer. Não tem como.
Conduta cristã, quem direciona é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Então, se você está fazendo por si mesmo, eu estou te trazendo uma frase. Está errado. Você está andando por si mesmo. Porque se você faz ainda o que você quer, você não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Porque o nosso querer não existe, não nos pertence mais. E eu trago hoje pra gente 2 personagens maravilhosos. Eu vou me atentar ao horário para o vídeo não ficar extenso, porque o objetivo também é gravar vídeos curtos, né, não tão extensos, né, de fácil acesso. E eu louvo e exalto a Deus por essa oportunidade de usar os meus meios, né, sociais para estar proclamando o reino de Deus. E falando de fidelidade, de identidade, trazer 2 personagens da Bíblia que foram perseguidos, foram líderes, foram escolhidos para a liderança e se posicionaram conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do mundo. Vou trazer contextos da atualidade da frase, porque eu gosto de pegar os personagens e trazer para os nossos dias. Então, bora lá para Daniel. Vamos começar a falar de Daniel, gente. Primeiramente, Daniel, maravilhoso. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dono. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então nós sabemos em Daniel 6 que Daniel era o preferido de Nabucodonosor. Ele, quando ele foi colocado como presidente, como governador, como braço direito do rei, foi porque ele encontrou o quê? O rei encontrou favor. Ele havia tido o quê? Favor aos olhos de Nabucodonosor. Então quando o rei coloca ele na direção, ele faz, só um minuto, eu falei Nabucodonosor, não foi Nabucodonosor, foi Dário, e eu falei 2 vezes, eu errei, eu falei assim, peço perdão, tá? Dário achou por bem colocar o reino, o próprio versículo, o próprio Daniel 1 já vem falando o nome do rei, e a gente vê, gente, falhas técnicas, não vou cortar, deixa do jeito que tá, e só glória. E quando Dário ele coloca todos os presidentes, ele escolhe Daniel, gera inveja, gera aquele burburinho. Então muitos homens inimigos de Daniel, eles forjaram o quê? Algo para que ele fosse morto. E quando a gente traz esse contexto para a nossa atualidade, é o que mais acontece quando há uma liderança, quando há um homem que ora, uma mulher que jejua, e ele vai com os princípios bíblicos, e dentro daquela localidade não há quem ande da mesma forma que o princípio bíblico. Então há esse choque interno, a inveja, a fofoca, as caras viradas, porque não há concordância do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que não podemos adorar a 2 senhores, em Mateus 6:24, e Josué também fala, Josué 24:15, para escolher quem vocês irão adorar. E Daniel, ele se posiciona em escolher continuar fiel a Deus. Então, quando aqueles inimigos, eles forjam, né, chegam diante de Dário e pedem, assina um decreto, né, para que somente orem a ti e a mais ninguém. Ele se esquece de Daniel, ele se esquece que Daniel tem um outro Deus. Então quando ele assina aquele decreto, infelizmente ele está sentenciando Daniel à cova dos leões. E quando a gente vai para a história de José, ele também passou pela perseguição, ele passou também pela frustração, por ele ser um homem de excelência, porque a palavra de Deus em Gênesis 39, como eu vou ler, Gênesis 39, diz assim: e ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. José era uma pessoa boa e formosa à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou olhos sobre ele. E José encontrou graças aos olhos dele, o versículo 4. E ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa. E tudo que ele possuía colocou na mão dele.
Então a gente já vê que José também, assim como Daniel, que teve graças aos olhos do rei, José também teve graças aos olhos do seu Senhor. Só que houve o quê? A mulher de Potifar. Então eu trago esses dois exemplos bíblicos para os nossos dias atuais, porque quando andamos em fidelidade, quando andamos em integridade, há borbulhos, há inveja, há incômodo, porque andamos em conformidade com a palavra de Deus. Somos chamados de careta, de santarrões, estão querendo se aparecer, estão querendo se mostrar. Só que quando eu vou para a palavra de Deus, meus queridos irmãos, o salmista mais uma vez nos diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Daniel e José, assim como muitos homens e mulheres nos dias atuais, não se corrompem. Eles buscam andar na integridade, não falam palavrão, não se vestem de forma obscena, não mutilam o seu corpo como o mundo faz, não andam com escarnecedores. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar ele colherá. De Deus não se escarnece. Então precisamos ter cuidado sim com quem nós andamos. E o fiel que tem identidade, como Daniel e José, ele obedece a Deus. Ele não se curva ao mundo, ele não se curva à corrupção, ao roubo, à mentira, à luxúria, à lasciva, à fofoca, a brigas e intrigas, a adultério. Ele não se curva ao que o mundo tem para oferecer. Então, quando eu trago a história de José e Daniel, dois homens que tiveram uma imensidão de escolhas para não permanecer diante da presença de Deus, mas a escolha deles foi fidelidade. A identidade deles em Jesus Cristo, independente da perseguição da mulher de Potifar, independente dos inimigos que assinaram um decreto para que não orasse mais pelo Deus vivo, mas somente para um rei, eles permaneceram fiel e o Senhor os abençoou. Leia Gênesis 39 e leia Daniel 6 que você verá a história completa. Foram homens íntegros, justos, que não se corromperam, que não se curvaram ao mundo, não se curvaram à idolatria, não se curvaram à mentira, à prostituição, não se curvaram a Satanás, não se curvaram ao mundo. Identidade cristã é isso, meu querido, minha querida. É a palavra de Deus que nos instrui. É obedecer ao Senhor Jesus Cristo. É querer ser templo do Espírito Santo, porque entende que você é a morada do Espírito Santo. E não se corromper com o mundo é porque a sua fidelidade está com o Senhor Jesus Cristo. Então, se você está andando na santidade, permaneça. Deixe que fale que você está sendo careta, que você está sendo quadrado. Mas cuidado com a religiosidade. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos buscar ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Viver a nossa vida de integridade, de justiça, assim como Daniel e José. E tantos outros personagens da Bíblia que não abriram mão do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão não é brincadeira. Mateus 7:21, hein, povo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É não se corromper com o mundo. Romanos 12:12. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente para que experimentais qual seja boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Então, povo, fidelidade, identidade cristã, só no Senhor Jesus Cristo. Não se curve ao mundo. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. O vídeo hoje passou um pouquinho dos minutos, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai falar ao seu coração, assim como falou ao meu. Que o Espírito Santo complete tudinho em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente. Que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo no seu dia. A paz.